Nas grandes cidades do país, é cada vez maior o número de pessoas que trabalham transportando encomendas em suas bicicletas. Quase sempre são jovens, tentando encontrar uma maneira de viver em um cenário em que a tecnologia é decisiva, a pressa é rotineira e o emprego é escasso. Cadastrados em aplicativos especializados em entrega, recebem pelo celular chamadas para levarem mercadorias aos clientes. Pede-se de tudo, principalmente comida. André é do Tocantins e se mudou para o Rio para estudar. Atualmente, ele estuda arquitetura e urbanismo na UF. Ele recebe um auxílio da universidade, mas que não é suficiente para suas despesas, e por isso ele trabalha por aplicativo, que é a sua renda principal. A dificuldade em conseguir algum estágio ou qualquer emprego que fosse voltado mais para a minha área, além da dificuldade com conciliação de horários, porque é um curso integral, fez com que eu buscasse outras alternativas para me manter. Uma delas foi o trabalho como entregador, utilizando bicicleta. O trabalho como entregador ele é muito instável, a gente não tem nenhuma segurança, por exemplo, de ganhos. Em alguns dias, por exemplo, a gente trabalha 4, 5 horas, na verdade a gente fica online por quase 6 horas e faz 1, 2 entregas. Vou receber R$ 30 da semana, 30 ou 40 para a semana que vem todinha. Sobreviver com R$ 30. Moisés precisou ficar sem trabalhar na semana anterior, por isso só recebeu essa quantia. Só tenho esse trabalho, é a tristeza. Então, quando acontecem casos como esse, aí infelizmente eu fico à mercê, né? Às vezes a gente pede ajuda, às vezes a gente não pede ajuda, passa com o que dá. Ou às vezes a gente torce para o cliente botar o endereço errado ou não estar em casa e a gente ficar com lanche para não passar fome na rua. Moisés é de Niterói e faz licenciatura em turismo pela CEDERJ na Rural à distância. Assim como André, ele não possui filhos e é solteiro. Moisés é deficiente molecular, não enxerga do olho esquerdo e perdeu parte da audição. Moisés decidiu trabalhar como entregador quando saiu do seu emprego da Defensoria Pública do Rio de Janeiro em dezembro. Eu estava participando muito no início do ano em palestras na área de turismo, eventos, coisa e tal, e não estava conseguindo emprego, porque o pessoal mandava cortar o cabelo também às vezes, né? Melhor aparência aí, eu caguei para isso. Aí eu tô nessa vida porque é mais fácil, relativamente, se ganha menos, mas eu posso fazer o horário que eu quero. Eu consigo nos eventos, que é muito importante se eu precisar de alguma coisa, se eu quiser fazer pós-graduação, alguma coisa, que eu vou ter uma vida curricular ativa. E engrandece meu ser para futuramente trabalhar na área de turismo, né? Após a aprovação nessas plataformas, a gente se dirige às centrais, a maioria delas na cidade do Rio de Janeiro, para buscar os acessórios. A mochila, algumas oferecem capacete, camisa, mas nada é gratuito. Na primeira plataforma que eu fui aprovado, por exemplo, a mochila custava R$50, mas eu não pagava lá no momento. Em 2 semanas de trabalho, eles descontavam R$25 em cada semana antes de repassar o valor que você receberia. Esses acessórios são oferecidos no valor bem menor do que o valor de mercado, então acaba valendo a pena. A instabilidade de salários é um dos maiores desafios que esses trabalhadores têm de enfrentar. Eles recebem, em média, R$3 a R$6 por entrega, muitas das vezes tendo que pedalar 4, 5 quilômetros para ganhar esse valor. E o tempo que ficam disponíveis na plataforma, muitas das vezes não alcançam o valor esperado para eles. Por isso, tem que trabalhar até de madrugada para alcançar um valor razoável. Podem receber R$1.200 ou R$400 num mês, R$15 ou R$200 no fim de semana. Eu busco estar fazendo uma média de 100 entregas por mês, se possível até mais, para conseguir suprir ali os meus gastos básicos. Agora, se eu estou tirando 500 por mês, está muito. O trabalho também os faz passar por situações engraçadas. Uma entrega que eu fui buscar em uma loja do shopping aqui de Niterói e a cliente estava no balcão. Então eu cheguei para buscar o pedido, peguei da vendedora e entreguei para a cliente. Muito provavelmente a cliente optou por pedir pelo aplicativo por alguma promoção ou algo do tipo. Então essa foi a entrega mais rápida que eu já fiz. Foi pegar do balcão e entregar no balcão. Estava pedalando para Copacabana, nesse dia eu rodei o dia inteiro. Aí o policial veio na minha direção com a mão na arma assim, mandando eu parar. Eu fiquei pensando assim, cara, será que eu fiz alguma coisa? Eu não fiz nada não, né? Aí eu senti que ele ia me enquadrar, né? Já veio com uma voz grossa, coisa e tal.
Aí ele, não, preciso de ajuda aqui, cara, eu quero fazer um pedido aplicativo, você me explica, coisa e tal. Eu já fiquei mais tranquilo, né? Senti que ia tomar uma dura. São muitos os problemas que os entregadores enfrentam em sua rotina. A instabilidade salarial faz com que se submetam a trabalhar muitas horas por dia, em horários em que ocorrem operações policiais, fazendo entregas em áreas de risco. Quando chove, muitos vão para a rua, por receberem mais por entrega. Por isso, se arriscam a pegar uma doença, seja uma gripe ou pela exposição em áreas alagadas. Além disso, a necessidade da rapidez de entrega os expõe a muitos perigos no trânsito. Em uma relação de trabalho mais flexível, os direitos trabalhistas nem sempre são reconhecidos. Para muitos, esse é o trabalho do futuro. Porém, a desproteção que os trabalhadores acabam vivenciando pode prejudicá-los. No dia que eu sofri o acidente ali em Caraí, um cara com Jeep Renegade, eu vi o sinal fechando, eu parei, ele achou que eu ia avançar, ele bateu na minha outra bicicleta. Eu estava no meio de uma busca de uma entrega e estava resolvendo o problema da outra. Eu falei com os dois aplicativos, nenhum deles me prestou assistência nem nada. Eles simplesmente me pagaram e me tiraram da corrida. E eu tive que ir para casa a pé, porque a roda de trás estava amassada, mas você não tem assistência. Teve um caso lá em São Paulo, do entregador, que ele chegou para entregar para a menina, começou a passar mal, ela pegou o telefone, falou com o suporte perguntou, mas ele entregou? Apesar de ser um contrato que você é parceiro, você está executando um trabalho. Isso não é um trabalho de tecnologia. A tecnologia é você criar um aplicativo para celular que a pessoa vê tudo pelo celular. Agora, quando você envolve movimentação humana, você tem risco de vida das pessoas, você tem que ser amparado por um seguro pago pela empresa. Desde a Revolução Industrial, você tem transformações na organização do trabalho. Modelos fordista, modelo pós-fordista e hoje um novo modelo denominado economia de compartilhamento, indústria 4.0. A questão é que o direito ele tem que acompanhar essas mudanças, o direito do trabalho deve acompanhar essas mudanças, mas sempre observando, né, os princípios que estruturam o próprio direito do trabalho. E um desses princípios é a proteção. Se todos os elementos que constituem a relação de emprego, eles existem na dinâmica de trabalho desses trabalhadores de plataformas digitais, eles deveriam ser considerados empregados. A partir do momento que eles são considerados empregados, eles vão ser trabalhadores formais. E, portanto, eles vão ter acesso a uma carteira de trabalho assinada e, consequentemente, aos direitos trabalhistas associados a essa situação de trabalhador, de empregado. A questão é que essas empresas da economia de compartilhamento, elas ingressaram nos mercados, e não foi uma questão só brasileira, mas ingressaram em países do mundo inteiro, desrespeitando qualquer tipo de regulamentação, qualquer tipo de regulação, adotando uma prática econômica agressiva, no sentido de reduzir o valor dos serviços para ganhar competitividade. E essas empresas, elas nos discursos que a gente vê nos processos judiciais que já existem em relação ao reconhecimento de vínculo de emprego, o discurso que elas constroem é que elas são empresas de tecnologia. E que por serem empresas de tecnologia, elas só fariam a intermediação entre aqueles que querem comprar ou receber determinados serviços e aqueles que querem prestar determinados serviços. E eles, portanto, só fariam a mediação por meio de plataformas digitais. Tratá-lo como colaborador, como trabalhador autônomo, no direito do trabalho, uma perspectiva de que o jurista ele tem que interpretar as normas, isso afasta a possibilidade de considerar um empregado. É uma opção também que é apresentada para o trabalhador e que muitas vezes pode ser também mais vantajoso para ele de uma forma imediata. Lógico que a médio e longo prazo esse trabalhador ele vai estar sendo prejudicado com justamente esses direitos que são fornecidos de modo geral para quem está trabalhando de carteira assinada. Que são as férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio quando é demitido. É um emprego, eu estou chamando carinhosamente de emprego, mas que é muito vendido como a sua oportunidade de fazer o seu próprio horário, de você ser o seu próprio chefe, mas que na verdade não é bem assim que acontece. Eu acho que isso é mais uma maquiagem para a realidade que é. Não é a autonomia que é tão endeusada pela propaganda dos aplicativos. O Pedal Sonoro é um coletivo de ciclistas urbanos que existe desde 2013 em Niterói. São mais conhecidos pelos passeios musicais, as bicicletadas musicais temáticas, mas tem diversas outras frentes.
atuam politicamente na cidade, buscando dialogar com o poder público para conseguir melhorias para os ciclistas, e têm a preocupação de conscientizá-los quanto aos seus direitos e deveres. Por um lado, isso é interessante porque é uma maneira mais sustentável de você fazer entregas, né, sobretudo em pequenas distâncias, e movimentar cargas, né, ainda que cargas pequenas. Por outro lado, você está colocando nas ruas uma quantidade muito grande de pessoas. Muitas delas sequer pedalavam na cidade antes de ingressarem nesse ramo de atividade, e elas trabalham com muita pressa. Então você tem uma galera, a maioria deles muito jovens, alguns sem experiências, pedalando muitas vezes de uma maneira não adequada pela cidade, né, em que eles mesmos acabam se colocando numa situação de risco, e em cidades como as brasileiras, em que o trânsito por si só já é muito perigoso. Foi pensando nisso que o coletivo Pedal Sonoro promoveu a ação de segurança e conscientização com entregadores de aplicativos, que aconteceu no dia 25 de julho de 2019. Quando a gente propôs essa atividade, a gente não sabia muito o que esperar, que basicamente ela se consistia, o que a gente imaginou inicialmente. A gente conseguiu comprar com os nossos próprios recursos, enfim, que são bastante limitados, alguns kits de luz de sinalização, né, o famoso pisca-pisca, também alguns coletes refletivos, né? E no finalzinho lá a gente acabou comprando também aqueles adesivos que utiliza-se em carroceria de caminhão e tal, que é um adesivo refletivo também. E a gente achou, né, que nessa atividade que a gente pudesse, enquanto fizesse uma distribuição, enfim, desse material, que a gente pudesse também conversar com uma ideia com esses trabalhadores, no sentido de explicar algumas coisas, né? Falar, por exemplo, dos riscos de se pedalar sistematicamente na contramão, a necessidade de respeitar o pedestre, evitar, né, ou não se pedalar sobre a calçada, e no caso de precisar respeitar, né, o pedestre, enfim, ter o dobro de atenção. Meia hora antes do horário que a gente tinha marcado, no posto de gasolina ali em Caraí, que já é um local onde eles se reúnem, porque parece que tem tomada para carregar o celular, e é próximo também dos restaurantes, né? Já tinha ali 50, 60 pessoas, ou seja, um número totalmente fora do que a gente tinha imaginado anteriormente. Eu acho que demonstra de maneira cabal, assim, né, sem sombra de dúvidas, a urgência e a necessidade, né, da sociedade e, sobretudo, do poder público realizar ações de formação e de informação para esses trabalhadores. Um mês após a primeira ação, outra atividade desenvolvida pelo Pedal Sonoro, dessa vez no Campo São Bento, contou com um painel com Pedro Malaga, do coletivo Colossos. A Colossos é o coletivo de logística sustentáveis utilizando bicicleta. Para eles, não adianta falarmos de sustentabilidade ambiental se continuamos explorando quem nos presta serviço. Eles trabalham através de entrega de produtos orgânicos e fazem compras para os clientes. Isso diferencia eles dos outros aplicativos de entrega. A Colossos ela tenta trabalhar de forma a remunerar o ciclista de uma maneira justa e dar um tempo de entrega justo, não só para o ciclista, mas para o cliente. A gente busca fortalecer o comércio local, as relações locais. Então, a gente não pretende trabalhar de forma massiva, a gente pretende trabalhar de forma pontual com os clientes e produtores e prestadores de serviços da cidade de Niterói. O trabalho como entregador não é, ao menos ao meu ver, algo que você possa basear a sua vida, seu planejamento a partir disso. Não é o pior emprego do mundo, obviamente, mas não é o que eu e a maior parte dos entregadores que eu conheço pretende seguir como carreira. Eu pretendo seguir por no máximo mais um ano e meio e deixar como objetivo secundário. Eu estou querendo fazer um técnico em agenciamento pela FATEC. Mais para frente eu pretendo trabalhar na área. Não sei se abrir um negócio voltado para estudantes que não conhecem nada, tipo aqui em Niterói tem gente que nunca foi no Parque da Cidade, gente que nunca foi na UF, gente que nunca foi no MAC, gente que nem sabe a história da estátua amaldiçoada ali do Dom Pedro. O problema não é a tecnologia, mas como utilizá-la. Afinal, todos desejamos receber mercadorias em nossas casas com a praticidade que os novos tempos sugerem. Contudo, esse tipo de serviço não pode significar a exploração de ninguém.